Olá, no programa LESP Cidadania de hoje vamos conhecer o projeto Transformadas para Transformar, que oferece suporte emocional para mulheres. E para falar sobre esse projeto eu converso com a idealizadora e também psicóloga Daniela Fernandes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Bom, para começar então explica para a gente, o que é esse projeto Transformadas para Transformar? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento humano. E em 2024 nós iniciamos essa ação de cuidar especificamente de mulheres. Eu atendo na clínica há mais de 15 anos. E dentro dessa escuta eu percebi e falei, não, está faltando alguma coisa aqui. Eu sou daquelas que gosta de criar, que gosta de trazer coisas novas. E em 2024, então, nasceu o Transformadas para Transformar, que eu trabalho grupo de mulheres. E neste grupo nós trabalhamos vivências, experiências, trabalhando ressignificado, trabalhando autoestima, identidade e também mostrando para a mulher o que ela tem, o que ela é e o que ela pode. É uma terapia? O processo da terapia, ele acontece por quê? Porque dentro ali do escopo do grupo, da vivência do grupo, sim, acontece a terapia. Porém, ela não é naquele molde formal, onde as pessoas às vezes vê que é um a um, né? Que às vezes a pessoa imagina a terapia e já vai para o individual. Não. Vamos pensar num grupo terapêutico. Está mais para isso. Por quê? Porque muitas vezes a experiência de uma é literalmente o complemento do que uma outra precisava e que já vai servir para embasar a experiência da outra. E ali se constrói um trabalho muito lindo, formando ali um grupo terapêutico. O que estar num grupo, estar com outras pessoas pode gerar até na cura dessa pessoa? A coletividade, ela tem um poder muito grande. Porque quando eu tiro a pessoa do individual, quando ela vai para o grupo, primeiro, ela já tem que lidar com o desafio da exposição. Isso parece pequeno, mas não é. Porque só de você estar num grupo de pessoas, você já está trabalhando ali o seu mindset para fazer aquela vivência. Então, o psicológico da pessoa, ela precisa se abrir para a experiência. Pensa quantas resistências já estão sendo quebradas quando uma pessoa se coloca num grupo, vê várias outras pessoas e fala, uau, chegou a minha vez de falar. E o lindo ela chega achando que não vai conseguir. Ela chega acreditando que ela não vai conseguir falar, que ela não tem o que falar, que o que ela fala é besteira. E quando esse programa acaba, essa mulher sai totalmente transformada, falando assim, poxa vida, é o último dia mesmo? Porque ela conseguiu enxergar e florescer aspectos dela dentro do grupo. Então, a coletividade, ela tem um poder muito grande. E é um poder que ele não está à vista. É um poder que acontece. É um empoderamento que a pessoa ela vai vivendo a cada encontro e ela vai começando a se pertencer. Pri, é incrível, por quê? A pessoa começa a enxergar que ela não é sozinha no mundo naquele problema. Sabe aquela coisa? Quando você começa a falar do seu problema, eu estou te escutando, nossa, não estou sozinha nisso. E aí, a outra vai falando também, nossa, na minha casa também acontece isso. Nossa, o ano passado eu vivi isso. E aí vai se construindo. E quando elas menos percebem, todas estão florescendo, falando e desabrochando. Quais são as principais demandas que elas apresentam ou as principais queixas que elas chegam no programa já e que você vê que é até comum entre as mulheres? Ok. Quando você fala comum entre as mulheres, eu só vou tomar um pouquinho de cuidado com isso. Por quê? Porque cada uma traz dentro das suas experiências o que é comum para elas, não muitas vezes no coletivo. Mas, por exemplo, falando em comum, é comum mulheres que vêm de relacionamentos onde você tem ali, não vou ficar somente em companheiros, tá? Mas relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Então, a mulher ela chega com a identidade totalmente fragilizada, não consegue ter senso de vida, senso de propósito, não. Pertencimento, ela não sabe nem o que é isso. Ela não sabe o que é pertencer a ela mesma. Ela vive para os outros em função dos outros. Então, isso é uma coisa que no coletivo acaba vindo bastante. Violência, né? Porque não temos somente a violência física,
A violência física é uma das, né? Temos a violência moral, a violência psicológica. Então, ali no grupo, elas vão começando a conhecer e a nomear o que elas sentem, o que elas vivem e a realidade delas, que elas nem sonhavam muitas vezes que aquilo poderia ser a fonte do problema delas. Dá um exemplo para a gente, até algum case, claro que, né, sem falar nomes, né, até para preservar a pessoa, mas trazer uma pessoa que chegou com uma certa demanda e como ela saiu depois desse período, são 6 meses, né? Isso, o Transformadas, ele tem essa duração e sim, enquanto você foi gatilhando a pergunta, me veio um case que no 3º encontro, todo o grupo já viveu junto com essa pessoa a transformação. O que eu vou falar aqui pode parecer uma coisa tão pequena, mas quando a gente está falando de conexão, quando a gente está falando de identidade, isso não é pequeno. No 3º encontro, teve uma mulher que pediu a palavra e ela fez assim: pessoal, olhem as minhas unhas. E ninguém entendeu nada. As unhas delas estavam lindas, não me esqueço, era um rosa, estava a coisa mais linda. Aí ela, pessoal, olhem as minhas unhas. E ela falou isso 3 vezes. Na 3ª vez ela começou a chorar. Ela pediu para todo mundo olhar as unhas dela e ela começou a chorar. E nós não entendíamos o que significava aquilo. E aí ela falou assim, no primeiro dia que eu cheguei no Transformadas para transformar, o que a Dani começou a trabalhar conosco me fez ir para a minha história. E eu percebi que eu estava tão anulada, tão anulada, tão anulada, que há mais de 5 anos eu não conseguia usar outro esmalte a não ser a base incolor. Porque eu achava que aquilo não era para mim. Eu me achava feia. Eu achava que quanto mais eu ficasse despercebida, melhor. E no primeiro encontro eu saí daqui determinada a me curar, a curar das minhas feridas emocionais. No 2º encontro eu comecei a assimilar muita coisa. E no 3º encontro, quando eu cheguei na minha manicure, que ela foi pegando a base incolor, eu falei, não, 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 eu quero aquele rosa ali. E as duas começaram a chorar no salão, porque ela começou a falar para a moça o que estava acontecendo com a manicure dela. Então, quando ela chegou e falou, pessoal, olhem as minhas unhas. E ela compartilhou isso com a gente. Nós estamos falando de apenas 3 semanas. O poder que o autoconhecimento tem de tirar a pessoa daquele enclausuramento, daquele limbo, muitas vezes, daquela prisão emocional que ela se encontra. Tem uma frase também que é dito com certa frequência: quando a gente muda, tudo muda. Então, a mudança começa internamente e externamente isso vai reverberando. É isso mesmo? Quando a pessoa começa a trabalhar interiormente, o entorno dela também percebe? Exatamente. Por quê? Porque assim como o homem pensa, é como ele é, se comporta e sente. Tem uma coisa que nós não paramos para enxergar, mas todo ser humano ele é moldado por padrões mentais. Quando eu fui para a história daquela mulher em relação às unhas e fui para um pouquinho de dentro dela para compreender onde ela estava, eu identifiquei que ela estava num padrão mental totalmente de se sentir subjugada. Só que aquilo não era só ela, Pri. A mãe dela era assim, as irmãs dela eram assim, as mulheres da família eram assim. E aí eu comecei a enxergar ali um padrão. O padrão mental, ele acaba moldando o nosso comportamento e acaba nivelando a gente onde a gente chega. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, Dani, eu não aguento. Onde eu chego, eu sou tratada como tapete. Eu posso mudar de estado, eu posso mudar de país, eu posso mudar de bairro, de empresa, mas onde eu chego as pessoas me maltratam. Quando eu ouço isso, a questão não é sobre o ambiente que a pessoa está, mas sim o que faz ela se comportar para que o outro trate ela assim. E eu falei para ela, é o padrão mental no qual você está. Aí ela, como assim? Começamos a trabalhar, ela enxergou e entendeu onde ela estava e o que ela precisava mudar. A partir do momento que algumas chaves são viradas, o seu mindset novo começa a ser construído com você direcionando o que você quer. Por exemplo, você sabia que o tom da sua voz, ele diz muito sobre você? Sim. A forma como você anda, a forma como você senta, tudo é comunicação. Então, dependendo do que você pensa a seu respeito, é como você vai se comportar.
E o jeito que você se comporta, você está dizendo quem você é. E isso acaba refletindo na vida da pessoa em vários aspectos, tanto nos relacionamentos amorosos quanto profissionais. Então, pessoas que acabam, né, que têm um grande potencial. A gente conhece tanta gente com um potencial imenso, mas parece que não vai. É isso? Também. Também. Por quê? Porque pode ver aí que pode existir, dentro do que você está trazendo, um padrão, por exemplo, de complexo de aceitação, complexo de inferioridade. Os complexos, eles estão ali permeando de forma inconsciente, inconsciente e subconsciente, a gente não vê. Eles só estão atuando, só estão atuando. E sim, ele vai moldar o comportamento da pessoa e a resposta dela no meio em que ela vive. Então, às vezes, ela não percebe, mas ela só está reagindo à forma como ela pensa. Muito interessante isso que você trouxe, Pri, porque tem pessoas que não conseguem agir diferente porque já estão acostumadas somente a reagir. E qual que é o perigo disso? Sem mudança de atitude, não tem mudança de resultado. Eu quero ser diferente, mas fazendo o mesmo. No mesmo padrão mental, pensando o mesmo de mim. Se a pessoa ela tem como crença sobre ela, de que ela não vai conseguir. Poxa vida, eu sonho em trabalhar numa empresa muito legal, numa multinacional. É o meu sonho. Aí o que acontece? Ela vai e compartilha esse sonho com alguém da família dela. Só que essa pessoa da família, vamos dizer que é uma pessoa muito dolorida na vida e que não conseguiu ter sucessos. Aí essa pessoa vira para ela e fala assim, pelo amor de Deus, acorda. Quem você está pensando que você é para trabalhar nesse lugar? Olha a sua realidade, se contenta com o que você tem. Dependendo da força que essa pessoa tem no emocional do ouvinte, se é uma pessoa que ela respeita, se é uma pessoa que ela valoriza, se é uma pessoa que ela ama, aquilo vai entrar. Ela vai sair do ambiente, tal, passou, mas aquilo entrou. E aquela voz oculta pode ser forte o suficiente para se tornar uma crença. Meses se passarão, anos se passarão. Você encontra essa pessoa daqui 5 anos e você pergunta, você está trabalhando naquela empresa? Ah, não, minha vida mudou. Eu entrei aqui e de verdade, não é sobre o cargo, não é sobre nada disso, é como você falou. O potencial é para um foguete, mas se comporta né, de forma limitada. Então, ela fala assim, não, eu entrei aqui nessa empresa, trabalho aqui, estou aqui há 5 anos como independente do cargo e tá bom aqui. Não é sobre o cargo e nem sobre a empresa, mas é sobre o tá bom aqui. Aquilo entrou e impediu aquela pessoa de ela realmente florescer e ir conquistar aquela empresa que ela sonhou um dia. Então, sim, o que eu tenho aqui vai ser fundamental nos meus resultados e nos objetivos que eu alcanço na vida. A gente está falando até de uma questão limitadora, né? Do avançar, do conquistar, mas a gente também está no mês de conscientização, Janeiro Branco, conscientização da questão emocional, da saúde emocional. Isso pode, essas crenças, essas limitações, podem ter reflexo ali no emocional, no sentido até de gerar doenças emocionais, como a síndrome do pânico? Com certeza. Por quê? Porque quando nós estamos falando no campo das emoções, o campo das emoções, quando leva ao adoecimento, a gente fala das psicopatologias, né? E os grandes 3 guarda-chuvas aí, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, sim, sim. O que acontece, e se você me permite, eu queria até deixar aqui um recado para o pessoal, o telespectador. Gente, o adoecimento emocional é sério. Ele existe. É uma doença. Porque tem muita gente que olha para uma pessoa adoecida e fala para ela, isso é frescura. Quantos índices de suicídio acontecem? E só sobem, né? Só sobem porque pessoas, muitas vezes não compreendidas, pessoas que não conseguem ter ali o acolhimento no seu meio ambiente, a interpretação de que aquilo é real, não é uma frescura, e acabaram recebendo o tratamento. Então, nós precisamos sim ter muito cuidado. E deixo também aqui
a questão do seguinte, não tenha vergonha de cuidar do que precisa ser cuidado. Se eu estou com um problema de vascularização, em qual médico eu vou? No vascular. Se eu preciso tratar do coração, eu vou aonde? No cardiologista. Se eu preciso tratar, vamos lá, o que mais? Do estômago, a gente vai no gastro. Agora, por que para cuidar da minha mente eu tenho vergonha de ir no psiquiatra? Porque psiquiatra é para louco? Não. Terapia é para louco? Não. A psiquiatria e a psicologia são justamente as ferramentas que nós precisamos aprender a usar para nos manter bem. Porque mente sã, corpo são, já diz o ditado milenar. Né? E muitas vezes a gente negligencia isso. Cuida de várias partes do corpo, mas não cuida da mente. E a saúde mental é algo muito, muito, muito importante, porque se aqui se desestabiliza, nós estamos falando de um mundo interno desestabilizado, e um mundo interno desestabilizado desregula pressão arterial, desregula sistema nervoso central, desregula humor. Uma pessoa só com esses 3 desregulados, acho que já é o suficiente, né? Para não estar bem, para não estar bem, sim. Irritabilidade, muitos sintomas, Pri, que muitas pessoas vivem são oriundos de emocional, de desestabilizações emocionais, mas a pessoa não percebe. Por quê? Porque é frescura. Na cabeça dela, isso é frescura. Não, não é frescura. Pessoas que ficam fortemente agitadas, nervosas, irritadiças, isso não é o natural do ser humano. Isso já pode ser um traço de que tem alguma coisa ali em desestabilização, em desequilíbrio da parte emocional. Então, sim, eu sempre digo, né? Tudo que se torna grande já foi pequenininho um dia. Então, percebeu que não está legal? Está com uma tristeza que não passa? Está com uma coisa assim, aquele mau humor, aquela melancolia que você não consegue sair dali? Está com muita vontade de se isolar? Não fique sozinho, procure ajuda. Aí você comentou até sobre uma mudança de mentalidade. Agora, como fazer isso? Porque talvez muitas pessoas estão nos assistindo agora e falem, tá, me identifiquei, tô assim, várias características do que foi falado, mas eu não sei nem como começar, eu não sei o que fazer, eu não sei mudar. Existem técnicas? O que precisa fazer? Sim. Bom, o profissional estará aí atuando junto com a pessoa nessa transformação, nesse caminho da transformação. Porém, a primeira coisa que precisa acontecer para a mudança de verdade, a mudança verdadeira chegar, é a decisão de querer mudar. Muitas pessoas não mudam porque não querem. Muitas pessoas não mudam porque decidem não mudar. Eu sei que o que eu estou falando é forte, porque quem está me ouvindo pode pensar, mas você acha que eu estou assim porque eu quero? Quando eu ouço isso no consultório, geralmente é sempre, tá? Sempre que eu recebo alguém novo, que eu vou ali, mas isso, isso. Você acha que eu estou assim porque eu quero? Eu espero. E quando nós vamos indo, caminhando e caminhando, o que acontece, Pri? Muitas pessoas não vivem a transformação verdadeira, porque não saem da zona de conforto. A transformação vai exigir a principal mudança, que não é dinheiro, é sair da zona de conforto. Por exemplo, poxa vida, eu quero ser uma pessoa mais proativa. Eu quero mudar minha mentalidade, eu quero conquistar, eu quero ser diferente de fulano, de ciclano, de beltrano, porque eu já sei, se eu seguir esses passos, eu já sei onde vai dar. E não é isso que eu quero para mim. Ok, a primeira mudança é eu romper com a estagnação geracional. A família toda segue aquele passo. Sim. Você está pronto para viver a mudança nisso? Você está pronto para fazer o diferente? Você está pronto para pegar a sua bagagem e ir fazer o que ninguém fez? Ir estudar, ir fazer cursos, deixar de sair, deixar o entretenimento, deixar de ficar horas no entretenimento para buscar cultura, para buscar intelectualidade? É romper.
Grande parte do que impede o ser humano de viver a transformação é porque ele não deixa a zona de conforto. E esse é um dos padrões mentais que precisa viver a mudança. Ah, mas a minha família toda é assim. Ah, tá. Ok, você já conhece esse resultado. É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero para mim. O diferente custa. E o grande custo do diferente é o seu tempo. Sim. Valiosíssimo, inclusive. Exato. Só que as pessoas não percebem isso. Quantas horas você passou no Instagram hoje? Nossa, nem vi. Acho que eu fiquei umas 5 horas no Instagram. Vendo nada, né? Só... Agora, você percebe que deixar este mundo do entretenimento é uma zona de conforto. É você sair dessa zona de conforto. Você está pronto para deixar de ficar 4 horas no Instagram e pegar essas 4 horas e dedicar aqui, ó, em começo, meio e fim, começar um curso e terminar? Começar a ler um livro e terminar? Começar as coisas e terminar? Esse é o primeiro passo para a mudança. Você até citou agora as redes sociais, né? E uma coisa que acontece muito é que é o mundo ideal. Todos são lindos, magros, maravilhosos, malhados, ricos, viagens maravilhosas. Ninguém posta nada ruim. Sempre posta o seu lado bom, o que está acontecendo de bom na sua vida. Isso cria também uma comparação. O que você percebe hoje na vida das pessoas também? A gente ainda está falando de mulheres, mas eu sei que você também faz atendimento a adolescentes, a crianças, e a gente vai falar depois disso, como mudar agora, lá embaixo, porque o que é gerado ali na infância vai reverberar depois na vida adulta, né? Isso aí. Mas falar dessa questão da comparação, olhar todo mundo muito perfeito nas redes sociais e você não é. Eu já começo dizendo, quem se compara, para. Ótimo. A partir do momento que eu me comparei, a probabilidade de eu parar é muito grande. Por quê? Ah, se eu tivesse a casa da Priscila, eu também faria. Ah, se eu tivesse o carro que a Priscila tem, eu também faria. Se meus cachos ficassem igual ao da Priscila, eu também faria. A comparação, ela te leva, geralmente, tá, gente? Geralmente, a comparação, ela pode te levar para paralisação. Então, não se compare. Se inspire. Ao invés de se comparar, se modele. Poxa vida, gostei dos cachos da Priscila. Então tá, então quando eu for fazer algo que envolve a câmera, já aprendi, ó, vou modelar ali, vou me inspirar na Priscila. Eu não tenho que ser a Priscila, mas eu posso me inspirar. Dá certo, você já fez. A sua experiência, a expertise, já te mostrou que os seus cachos ficam perfeitos. E eu estou usando esse exemplo muito simples para você conseguir compreender a complexidade que é o poder de uma comparação. Porque muitas pessoas estão paralisadas há anos por se comparar com modelos surreais, que só levam ao sofrimento e ao adoecimento emocional e mental. Porque tem, viu, Pri? Tem muitas pessoas adoecendo por conta de comparação. Porque aí ela vai para onde? Ela vai para o, poxa vida, e se? Aí ela traz para ela. A casa é do outro, o carro é do outro, o namorado é do outro. E ela fica, poxa, mas e se eu? E se eu? E se eu? E isso vai levar a pessoa para um paralelo que não é real, porque não é a vida dela. E ela vai começar a trazer para a vida dela frustrações que não são reais. Então, não. Quer enxergar? Quer literalmente ir para esse mundo? Olha, se inspire, escolha 3 modelos e literalmente modele. Não com a mentalidade de que eu tenho que ser o outro. Não. Mas espera aí, o que o outro fez que deu certo? Sabe, o que o Steve Jobs fez que deu certo? O quanto ele estudava por dia? O que ele fez que deu certo? Modele naquilo que deu certo, no comportamento. A Priscila é uma pessoa de sucesso. O que ela fez que deu certo? E aí eu vou para a sua jornada de vida. Poxa, a Pri estudou aqui, ela fez esse curso, tal, ela pá. Ah, então tem que estudar, né? Então tá. Muito.
Muito. Então, nesse momento, se eu puder contribuir com você, quem se compara para. Então, não se compare, se inspire, encontre o seu jeito de fazer, caminha. Vamos falar também agora que é uma das dores das mulheres, e daí entra também nessa questão das redes sociais, enfim, essa comparação, a questão do corpo. Hoje em dia existe um padrão, sempre existiu um padrão de beleza, mas era imposto pela televisão, as novelas, as propagandas. Hoje está na palma da mão o tempo todo. Então, mulheres magérrimas, lindas, cabelos perfeitos, peles perfeitas. Lembrando que muita coisa é aplicativo, né? Foi modificado ali, a cinturinha não estava tão fina. Celulite todo mundo tem, então tem alguma coisa errada. Mas o que é apresentado, e muitas vezes isso também tem, tanto para as mulheres, já com efeito, mas para as adolescentes em formação, também tem sido um impacto. Como que isso pode... Como que dar um novo significado a isso? Você falou da inspiração, mas e essas adolescentes que estão olhando e ainda não têm até a maturidade? Como que a gente, de repente, as mães podem ajudar, enfim? Ok. Primeira coisa, é muito importante conseguir entender o que é estética e o que é saúde. Primeira coisa, tá? Porque eu costumo enxergar, Pri, que os extremos não são positivos, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Porque eu tenho pessoas aqui morrendo de anorexia, com deformação de imagem, tá? Então, a gente sai do que é um padrão também de beleza e a gente vem para um extremo muito desafiador, que se a pessoa come um biscoito de água e sal, para ela já adquiriu naquele biscoito de água e sal 15 quilos. Então, ela não pode comer aquilo. Então, é muito desafiador. Então, a primeira coisa, o que é estética, o que é saúde? Você quer entender o que é bom para você? Primeiro, vamos fazer o caminho que dá certo. Vamos fazer o caminho que dá certo. Sabe, procure um profissional, entenda o que é seu peso, o que é sua altura e tal. Poxa vida, estou acima do peso. Isso não está fazendo bem para a minha saúde. Qual o significado de eu não cuidar disso? Existe o padrão imposto pelo mundo? Existe o padrão de beleza, os padrões impostos, e é como você falou, sempre existiu e provavelmente sempre existirá. Sim. Mas a grande questão é o significado, o impacto que tem isso na minha vida. A grande questão é o significado que o meu corpo tem para mim. Eu uso o meu corpo para quê? Qual o significado desse corpo para mim? Esse corpo para mim é um sex symbol? Esse corpo para mim é um apelo? Eu preciso desse corpo para chamar atenção? Eu preciso desse corpo para me mostrar? Gente, aqui não é questão de certo ou errado, mas você precisa saber. Não, Dani, eu quero me mostrar, eu quero tal. Ok. Mas a grande questão é qual o significado e a consequência emocional disso? Então, antes de nós só ficarmos na questão do quilograma e na questão do mundo da estética qual o significado que esse corpo tem para você? Porque a resposta que você encontrar aí, você vai para a sua autoestima e autoestima é identidade. Tá? Então, principalmente mamães com adolescentes e tal, leva para o espelho. Eu amo o espelho, eu só trabalho com espelho. Pega a sua filhota, leva lá para o espelho. Filha, como é que está esse corpo para você? Ai, mãe, está faltando aqui. Ai, mãe, está faltando aqui. Ai, mãe, está faltando aqui. Ok. Bora para academia? Bora para atividade? Aproveita para engajar, para levar. Não é somente a questão do que os procedimentos estéticos podem fazer, mas o significado que você pode criar na adolescente em relação ao corpo, porque sem perceber você pode colocar lá na atividade física e aquilo pode meio que, sabe, dar uma desmistificada, ela está indo para uma coisa, mas ela está fazendo bem para várias outras. Então, a grande questão aqui, eu coloco a importância, não é só do quilograma, não é só de ter a perna lisinha e tal, a cinturinha, mas o significado que esse corpo tem para você. Por quê? Enquanto esse corpo doer aos seus olhos, você não vai conseguir se amar. E uma mulher sem amor próprio é muito perigoso. Porque ela passa a ser o que o outro diz que ela é. Você atende já muitas mulheres, né, que já chegam machucadas, feridas por conta de várias coisas. Muitas delas geradas ali na infância. Como que a gente pode proteger,
né, as crianças. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muita criança com smartphone na mão, podia estar ali no restaurante, no ambiente, né, conversando com os pais, tendo aquela troca, mas já estão no aparelho. Como que a gente consegue mudar um pouco isso? Porque a conta vai chegar também, né? Vai. A base emocional, eu colocaria aqui alguns pontos muito importantes para serem refletidos. Algumas bases, tá? Que eu lido diariamente em consultório já e em adultos, né? Mas que encontramos na infância. Rejeição, abandono, vergonha, humilhação. Vou ficar com essas 4, tá? E 5, complexo de aceitação. Rejeição e abandono vão afetar diretamente a segurança de uma criança. Uma criança que cresce sem se sentir segura é uma criança que possivelmente na adolescência, diria até da segunda infância para frente, ela pode desencadear dependência emocional. E a dependência emocional por si só, ela já desencadeia um monte de coisas. Tá? Insegurança, falta de autoestima, autoestima baixa, é uma adolescente que tende a fugir para o isolamento, fobia social. Isso tudo porque na infância faltou a segurança, a base. Então, uma criança emocionalmente saudável é aquela que vive o mínimo possível, porque não existe perfeição, né, Pri? A gente sabe que não existe perfeição, mas o mínimo possível. Rejeição, abandono, vergonha, humilhação. Exemplos disso, rapidamente aqui. Uma mãe, vem da mãe isso, a mãe que fica humilhando a criança pelo cabelo que ela tem. A própria mãe, na hora de pentear o cabelo da criança, seja ele independente da textura, não é sobre a textura. Mas às vezes a mãe está nervosa, a mãe não gosta de pentear o cabelo da criança e na hora de fazer aquele momento, aquele ato que é um elo, é uma ligação, ela vai e começa a falar mal do cabelo da criança. Fala mal da textura, fala mal do comprimento, fala que o cabelo é feio, fala que se o cabelo da criança fosse assim, fosse assado, fosse assado. Pensa que diariamente a criança tem que pentear o cabelo. E diariamente ela está ouvindo essa reclamação. Em relação a cabelo, como que essa criança vai crescer? Só cabelo. Sim. Só que isso vai para todo o restante. Por quê? Porque vai afetar a autoestima. E não veio de qualquer pessoa, veio da mãe. Pais, e aí, tanto um quanto o outro, que ao invés de reforçar positivamente traços dos filhos, pontuam negativamente. Por exemplo, vou me trazer aqui, se você me permite. Claro, fica à vontade. Eu sempre fui muito alta, uma criança alta, né? Então, meus pais, dentro da minha casa, eu nunca ouvi nada por parte dos meus pais. Mas era eu pôr os pés nas ruas, meu nome era tudo menos Dani, né? Então, era Olivia Palito, era Girafa de Salto Alto. Mas isso nunca veio dos meus pais. Então, eu me lembro de quando eu chegava dentro de casa, mãe, eu sou uma girafa com salto alto? E aí a minha mãe olhava para mim e ela queria entender por que eu estava fazendo aquela pergunta. E aí ela me explicava. Ela não fez isso uma vez. Ela fez isso todas as vezes que eu perguntava. Em nenhum momento ela, cala a boca, menina, já te respondi isso. Não. Por que ela respondeu todas as vezes? E graças a Deus que ela fez isso. Ela fez isso porque ela entendeu que eu precisava daquela afirmação. Até que um dia, sozinha, eu entendi que quando entrou esse xingamento no meu ouvido, era muito mais forte o que minha mãe explicou sobre a minha altura do que o que as pessoas falavam sobre a minha altura. Então, o que vinha daqui não me afetava mais negativamente, porque a segurança que a minha mãe me deu com relação à minha altura, ela construiu minha identidade. Agora, leva isso para o negativo. Nossa. Uma criança que, no ambiente, ela cresce ouvindo seu traste, você não presta, seu isso, seu aquilo e tal. Rejeição, abandono, humilhação, vergonha. Se aquilo vai vindo de forma repetitiva, isso não está vindo de qualquer pessoa. Isso está vindo de cuidadores. Isso está vindo de relações sanguíneas. Isso está vindo de muito próximos.
Então, para a criança, os adultos que estão ao meio dela é o universo que ela tem, até ela chegar na escola. Quem vai ganhar? Se ela não tem um reforço positivo em casa, o mundo já é cruel o suficiente. Se ela não tem aqui, ela não tem segurança. Ela não tem segurança na base dela. A base dela é fragilizada. Então, provavelmente, é uma criança que ela pode crescer desenvolvendo aí sérias questões emocionais e psicológicas. A gente falou do seu trabalho com mulheres, né, crianças, falamos das adolescentes, mas tem também uma atuação mindset, que daí também inclui os homens. Antigamente não se ouvia muito falar que os homens procuravam ajuda, acho que ainda tem uma dificuldade para isso, né? Mas parece que a coisa muito sensível era da mulher. A mulher que é muito sensível, mas homem não. Homem não liga para essas coisas. E hoje não. Hoje os homens estão olhando para si também, não é? Como eu estou feliz que isso está acontecendo. Eu atendo há 15 anos. E os últimos seis anos, vou colocar de 6 para cá, assim, cresceu absurdamente, vou falar só da minha agenda, o número de homens que têm procurado o auxílio da psicoterapia, né, e dos trabalhos que nós fazemos de programa de desenvolvimento. Eu tenho o meu esposo que atende comigo, ele é psicanalista. Então, ainda tem aquela coisa, sabe? Às vezes a pessoa procura, tem homem, né? Tem algum homem que atende e tal. Às vezes o homem quer falar com o homem. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas, sim, cresceu muito. E isso que você está falando é, sim, uma verdade. Mas o que eu tenho achado muito, muito positivo no mindset da população é que o ser humano está conseguindo enxergar as fragilidades que ele tem e que sim, é possível ele receber o cuidado e que isso não é frescura, isso não é ser fraco, né? Porque e tem uma coisa, Pri, que se você me permite, eu queria muito desmistificar aqui. Tem gente que fala terapia para louco. Não. A única pessoa que não tem como fazer terapia são as pessoas que não têm a sanidade mental. Eu falo que terapia é para os fortes, porque você precisa ser forte para sentar na frente de alguém e ser vulnerável. Então, sim, cresceu muito o número de homens. O Mindset, ele vem para isso também. No Transformadas para Transformar, eu trabalho com mulheres e o Gabriel, meu esposo, começou o Transformados para Transformar, grupo de homens. Ele já tem atuado, tem sido assim, muito bacana, né? Mas por ética a gente não fala, cada um fica com o seu grupo. Mas ele fala que tem sido enriquecedor, fantástico também. E eu estou muito feliz do homem enxergar que ele também precisa ser cuidado, porque se ele está bem, pensa na positividade de uma família com um homem saudável. Como que é gerida uma família com um homem saudável? Né? Um homem cuidando do seu emocional, cuidando do seu psicológico, se autoconhecendo, se autoafirmando, né? E recebendo cuidado. Bom, a gente está chegando já no final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse também, porque você tem o Instituto de Transformação Pessoal, né? Fala um pouquinho dele, o que ele oferece e também para quem ficou interessado, quer te conhecer e como as pessoas chegam até você, né? Ok. Então, o Instituto, ele é o nosso coração, né? Hoje todos os nossos serviços são oferecidos por meio do Instituto, o ITP. E lá nós temos a psicoterapia individual e temos esses trabalhos, tanto digital, tanto online como presencial, nesse programa de desenvolvimento individual. Tá? Onde mesmo na forma coletiva, a pessoa trabalha ali a sua individualidade. Então, nós temos as nossas mentorias, nós temos os grupos de mindset, nós temos alguns outros programas que nós fazemos ali no Instituto também, o Café com Propósito, que vai voltar, né? Então, vivido vários programas que têm o único objetivo de oferecer o cuidado que a pessoa precisa com a excelência que ela merece. O site? Nós temos o Instagram, né? Por enquanto pode procurar o meu Instagram, que é psicóloga Dani Fernandes. Pode me procurar lá e aí a gente encaminha do Instituto. Tá ótimo. Bom, eu conversei hoje aqui no Alesp Cidadania com Daniela
Fernandes, né, Daniela Fernandes, que é psicóloga, falou com a gente sobre esses programas de cuidado com a saúde emocional, tanto de mulheres, homens, adolescentes, crianças, o quanto isso é importante. E nesse mês aí de janeiro é preciso falar sobre esse assunto, é preciso desmistificar tantas coisas que foram colocadas. Precisa estar com a mente saudável. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Fri. A Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.